Graça e paz, amados. Bom dia. Meus queridos, vamos abrir nossas Bíblias em Filipenses. Vamos dar sequência aos nossos estudos nessa maravilhosa carta que Paulo escreveu aos nossos irmãos de Filipos. E que o Senhor esteja conosco nessa manhã, guiando-nos em todas as coisas. Que hoje seja um dia devotado à honra e à glória do nome dEle, o dia do Senhor. Amados, nós temos estudado sobre essa carta no capítulo 3, e no último domingo nós falamos sobre alguns dos distintivos que fazem diferença entre aqueles que são inimigos da cruz de Cristo e os amigos da cruz de Cristo. E tais distintivos ficaram mais evidentes à medida que nós fomos comparando as características dos inimigos com as características daqueles que são amigos, ou seja, daqueles que com Paulo cooperavam com o Evangelho, com Paulo e os filipenses proclamavam o Evangelho. Então grande é esse contraste entre esses dois grupos, os inimigos da cruz de Cristo e os amigos da cruz de Cristo. Os que estão em Cristo, eles são o quê? Modelos. São modelos a serem observados. Pois eles têm a esperança focada onde? Na glória. A esperança centralizada onde? Na pátria celestial. De onde eles aguardam ansiosos a vinda do seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas os inimigos da cruz de Cristo? Esses não. Esses são exemplo negativo. Exemplos que devem ser rejeitados. Por quê? Porque eles só se preocupam com as coisas dessa terra. Onde eles buscam satisfazer suas paixões e as exigências do seu próprio ídolo, que é quem? O seu próprio ventre. Vamos ler isso aqui, a partir do versículo 18 do capítulo 3 de Filipenses. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. E aqui vem as características desses inimigos. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Agora, e os amigos da cruz de Cristo? Pois a nossa pátria está nos céus, Paulo disse, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, queridos, que o Senhor Jesus, por meio do seu Santo Espírito, nos ajude nessa manhã a nós entendermos, compreendermos mais profundamente esses distintivos. E que Ele nos ajude a nos apegarmos mais fortemente às características dos amigos da cruz de Cristo, daqueles que estão em Cristo Jesus. Então estejamos preparados, amados, para nos fazer exemplo, modelo positivo, modelo de santidade, modelo de piedade. Que toda a nossa esperança, toda a nossa glória esteja onde? Em Cristo, na glória por vir. Que nós desejamos profundamente, mais e mais, dia após dia, esperar, aguardar ansiosos a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aguardar que os nossos corpos sejam transformados dessa condição de humilhação, cheio de pecado, cheio de doenças, cheio de limitações, para um estado de corpo glorificado. Porque desse modo estaremos diante do nosso Senhor Jesus Cristo por toda a eternidade. Amém? Vamos curvar nossas cabeças? Senhor nosso Deus, Pai de eterna graça e misericórdia, quão grande amor Tu tens para conosco, ó Deus. Esse amor é provado pelo Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que na cruz morreu por nós. Ó Deus, faça-nos amigos dessa cruz, amigos, ó Pai, do Seu Santo Evangelho, amigos do Senhor Jesus Cristo. Permanece
mantenha-nos, ó Deus, firmados no propósito de ansiarmos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ele deve ser o nosso alvo, Ele deve ser a nossa meta, Ele deve ser o nosso objetivo. Que possamos ansiar por Ele, desejar a Ele. E esse anseio, esse desejo, Pai, faça-nos com que esse anseio e desejo nós possamos, ó Deus, ansiar, desejar, aguardar o retorno dEle, a volta dEle. Que possamos clamar todos, unânimes, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que seja esse o nosso desejo, ó Pai, que nosso anseio não seja satisfazermos a nós mesmos nessa terra, que o nosso foco não esteja aqui, nesse mundo vil e desprezível, mas que o nosso anseio, ó Pai, esteja em vermos nossos corpos transformados, para que contigo, com o nosso Senhor Jesus Cristo, possamos viver por toda a eternidade, num estado glorificado, livre do pecado, para o teu inteiro agrado e prazer. Nós pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Então, amados, vamos ler hoje, a partir do versículo 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, amados, o foco da mensagem de hoje será o quê? A transformação dos nossos corpos. Nessa passagem, o apóstolo Paulo mostra o nosso estado atual, o estado atual dos nossos corpos, que é um estado do quê? De humilhação, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Mas calma aí, Paulo não me conhece, Paulo não sabe se eu sou um jovem, se eu estou no auge da minha saúde, da minha virilidade, não importa. O nosso corpo é um corpo de humilhação, esteja ele saudável ou não. É um corpo que traz em si a remanescência do pecado. É um corpo que traz em si a luta entre carne e espírito, espírito e a carne. Então, queridos, independentemente de quem nós sejamos, jovens, velhos, homens ou mulher, nós estamos no corpo de humilhação. Mas o meu filho acabou de nascer, está num corpo de humilhação. Nasceu como um pecador. Essa é a condição nossa. Então, Paulo vai mostrar o quê? Que a esperança do crente, a esperança do cristão, a esperança daquele que é amigo da cruz de Cristo, é que todo o nosso corpo seja transformado e deixe de ser esse corpo de humilhação para ser um corpo da glória. Por isso que o tema da mensagem de hoje é da humilhação à glorificação. Esse é o nosso anseio, essa é a nossa esperança. Os nossos olhos devem estar voltados para onde? Para o céu, pensando e buscando as coisas celestiais, onde está realmente a nossa pátria. A nossa pátria está nos céus. Nós aguardamos de lá quem? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele transformará o nosso corpo de humilhação. Então são esses que desejam a transformação final do seu corpo de humilhação para um estado de glória, que aguardam Cristo Jesus o Senhor. Agora, quem são os inimigos da cruz de Cristo? São aqueles que estão satisfeitos com o seu corpo de humilhação. Eles são tranquilos. Eles buscam alimentar esse corpo, os seus prazeres, os seus anseios, os seus deleites, os seus apetites. Então, queridos, para que nós possamos perceber a importância que há no fato de desejarmos, ansiarmos por Cristo e ansiarmos por vermos nossos corpos transformados para estarmos na eternidade com Ele, nós trataremos esse assunto da humilhação à glorificação em 3 pontos. Primeiro, a ressurreição aguardada por Paulo. Segundo, um corpo digno de gemidos. E terceiro, um corpo transformado. Como a gente já vem vendo, já vem observando, nós sabemos que hoje, posicionalmente em Cristo, depois que nós cremos nele e depois do batismo,
nós estamos ressuscitados com Cristo e assentados com Ele na glória. Certo? Essa é a nossa posição hoje. Essa é a posição do crente, daquele que creu no Senhor Jesus Cristo, do cristão verdadeiro. Qual é a posição dele? Ele está com Cristo, assentado nos lugares celestiais. Isso nós vamos ver em Efésios. É possível ver isso em Efésios. Nós já estamos ressuscitados com Cristo e nele estamos assentados nos lugares celestiais. Abram comigo em Efésios 2, capítulo 2, versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, Efésios 2:4, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Agora, eis o ponto. E juntamente com Ele nos ressuscitou. Não é nos ressuscitará. Fomos ressuscitados com Cristo. E nos fez assentar, não nos fará, nos lugares celestiais em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Essa é a posição de todo cristão. Ele foi ressuscitado com Cristo. E ele agora ocupa uma posição. Qual? Assentado nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Essa é a nossa posição. Irmãos, temos que crer nisso. Creiamos nisso. Não é algo que vem da minha cabeça, nem da sua cabeça. É algo que o Senhor diz por meio da sua palavra. Só que além disso, irmãos, nós vemos também que nós devemos considerar os nossos corpos mortos para o pecado. Porque uma vez que nós morremos em Cristo e já ressuscitamos em Cristo e estamos sentados nos lugares celestiais, nós não podemos oferecer nossos corpos ao serviço do pecado. Então vamos agora para Romanos capítulo 6. E observemos o que está lá em Romanos capítulo 6, versículo 8. A gente já vem lendo esse trecho já há alguns domingos. Na quarta-feira o irmão Kaique trouxe também o assunto, a reunião de oração, voltado nesse texto. Agora observem, Romanos capítulo 6, verso 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Ou seja, se nós morremos e ressuscitamos já com Cristo, nós estamos vivendo com Ele. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado entre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre Ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Não ofereça os seus membros ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como que? Como ressurretos dentre os mortos. Nós estamos ressuscitados com Cristo, nós estamos assentados nos lugares celestiais. Nesse momento agora, nessa condição, nessa posição, nós somos chamados então a oferecer os nossos membros como instrumentos de justiça. Oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Essa é a nossa condição. É por isso que Paulo vai mostrar o quê? Que o que ele está aguardando é a ressurreição. Mas de que ressurreição Paulo está falando? Aqui em Filipenses. Vocês se lembram que nós lemos no capítulo
aqui no capítulo 3 ainda, no versículo 10. Voltemos para o versículo 10. Depois que Paulo fala que ele viu, ele conheceu a Cristo Jesus. Ele conheceu a justiça de Deus em Cristo Jesus, mediante a fé. Depois que ele disse que tudo aquilo que ele vinha conquistando, vinha depositando a sua confiança, ele considerou como lixo, esterco. Por causa do quê? Da sublimidade do conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele chega no versículo 10, ele diz que ele quer o conhecer, ele quer conhecer mais a Cristo. Para o conhecer, e o poder da sua ressurreição, e o poder da ressurreição de Cristo, que é o poder que nos faz o quê? Devotar, consagrar os nossos membros, agora como instrumentos de justiça. Ele quer conhecer mais desse poder da ressurreição de Cristo. Ele quer conhecer o que também? A comunhão dos seus sofrimentos. Ele quer conhecer a comunhão dos sofrimentos de Cristo. Mas ele também quer conformar-se, conformando-me com ele na sua morte. Ele quer ser conformado com Cristo na sua morte. Por quê? Para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Tudo isso tem um objetivo máximo, que é alcançar a ressurreição dos nossos corpos. Ele quer estar na glória com Cristo. Ele não está satisfeito nessa condição. Percebam, esse é o amigo da cruz de Cristo. Ele não está satisfeito nessa condição. Ele está lutando, ele sabe da sua posição que ele tem, da posição que ele tem em Cristo. Ele está firmado em Cristo porque tem promessas eternas, reais, duradouras. Mas ele não está satisfeito aqui. Por quê? Porque nessa vida ele vai continuar numa eterna batalha longe do seu Senhor. É a carne guerreando contra o espírito guerreando contra a carne. E nós sempre alertas, sempre atentos para quê? Para não consagrar os nossos corpos, os nossos membros ao pecado. Pelo contrário, consagrá-los ao Senhor. Então é sempre uma luta, sempre uma constante atenção, um constante cuidado nessa vida. O objetivo nosso não é estarmos aqui. Nós fomos salvos com um objetivo maior: alcançar a ressurreição dentre os mortos. Esse é o nosso objetivo. Pecamos quando fazemos do cristianismo uma ferramenta agradável a nós para que tenhamos uma vida mais deleitável nessa terra. Não! Não! É um erro. Sabe quando você fala assim, aquela pessoa precisa se converter, ela está vivendo um inferno. Sabe, a vida dela aqui nessa terra está horrível. Envolvida com droga, com prostituição, com mentiras, com suborno. Precisa se converter. Irmãos, é real isso. Vocês percebem que a gente muitas vezes fala da conversão, fala de Cristo, para que sejam solucionados somente os problemas nossos dessa terra? O objetivo maior do cristão é o quê? É a glória. Nós fomos chamados em Cristo Jesus para a glória. Lógico que virão benefícios para nós nessa terra, mas não é esse o nosso objetivo. O objetivo do cristão não são os benefícios do cristianismo nessa terra. O objetivo do cristão é a grandeza da glória de Cristo, de estarmos com Ele lá na eternidade. Esse é o objetivo. É como se você se deleitasse, enquanto jovem, se você se deleitasse, o seu prazer é estudar e fazer cursinhos pré-vestibular. Mas calma aí, o cursinho pré-vestibular tem o objetivo do quê? De preparar você para entrar numa universidade pública, não é isso? Mas o seu prazer é estudar num cursinho pré-vestibular. E ali você passa 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos. Mas calma aí, o propósito que é chegar na faculdade? Não. Eu estou bem aqui. Eu estou estudando. Eu estou aprendendo.
a gente perdeu a consciência de que nossos corpos, nossa vida nessa terra, é uma vida de peregrinos. É uma vida de estrangeiros, que anseiam por uma pátria superior. Então nós estamos numa viagem. Mas muitos de nós agimos como se nós já tivéssemos chegado no destino. Qual que é o meu destino? Me tornei crente, aceitei Jesus, recebi Jesus no meu coração, acabou. É isso? Vocês percebem por que quando chega a provação, a tribulação, a perseguição, a gente se desespera? Por quê? Porque o meu cristianismo está aqui nessa terra. E o foco dele não é a glória. Se o foco dele fosse a glória, qualquer um pode vir tirar minha vida. Não tem problema. É por isso, irmãos, é assim que a gente consegue entender o que Paulo disse um pouco aqui atrás em Filipenses capítulo 1, versículo 20. Peguem a metade do versículo 20. Olha o que ele diz. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Ou seja, eu vivendo ou eu morrendo, o meu alvo, o meu propósito é engrandecer a Cristo. E ele continua: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para mim, viver nessa terra é o quê? Com o anseio, o desejo, a ambição de ter mais de Cristo. Agora, se eu morrer, estou no lucro, porque eu vou estar com Ele. Percebem, irmãos? Essa é a ressurreição aguardada por Paulo. É isso que Paulo está aguardando, irmãos. É isso que Paulo está dizendo. Ele quer conhecer mais a Cristo enquanto nessa terra. Ele quer conhecer mais o poder da ressurreição de Cristo enquanto nessa terra. Ele quer comungar dos sofrimentos de Cristo enquanto nessa terra. Ele quer conformar-se à morte de Cristo enquanto nesse corpo de humilhação. Mas tudo isso tem um objetivo: que esse corpo de humilhação seja transformado num corpo igual ao corpo da glória de Cristo. Ele é a primícia dos que morrem. Nós nos encontraremos com corpos celestiais como Ele. Isso nos possibilitará comunhão contínua com Ele, na glória, na eternidade. Esse é o nosso alvo, queridos. Então esse é o nosso primeiro ponto, a ressurreição aguardada por Paulo. Paulo aguarda essa ressurreição. É isso que ele deseja, ter seu corpo transformado. E aí ele diz que essa é a característica de quem? Dos amigos da cruz de Cristo. O interesse deles não está somente nessa vida. A preocupação deles não está somente nas coisas terreais. Está na glória, no céu. Percebe, irmãos, como nós podemos, muitos de nós temos características de inimigos da cruz de Cristo. A nossa esperança muitas vezes se limita a essa vida. E como foi lido pelo pastor William na abertura do culto em 1 Coríntios 15, se a sua esperança se limita somente a essa terra, você é o mais miserável de todos os homens. O nosso anseio, irmãos, deve estar o quê? Chegar na glória. Ora vem, Senhor Jesus, Maranata. E aí nós entramos no segundo ponto. Um corpo digno de gemidos. Por que Paulo chama o nosso corpo de humilhação? Romanos 8, voltem comigo lá para Romanos, por favor.
Vamos abrir na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 22. E aqui, irmãos, nós vamos ver que nós gememos devido à nossa condição pecaminosa. Nós ainda temos o pecado remanescente dentro de nós. Vocês percebem que nós, com o pecado remanescente dentro de nós, nós não queremos muitas vezes que Jesus volte. Nós queremos tocar nossa vida aqui, nessa terra, como cristãos, o mais santo, o mais piedoso possível. Agora imagina se o Senhor Jesus Cristo tivesse no ato de conversão, nós não precisássemos passar por um processo de santificação, nós fôssemos transformados e aqui nós vivêssemos sem pecado algum. Será que queríamos estar com Cristo? Percebem, nós fomos deixados nessa condição de justificados diante de Deus, contudo, sob a influência do pecado remanescente dentro de nós, para quê? Para que nós ansiássemos por Cristo. Eu quero estar totalmente livre disso. Eu quero estar com Ele, numa posição santa, perfeita, justa. É esse o nosso anseio. Por isso que nós gememos. Então Romanos 8:22 diz: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos no nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Olha o que Paulo está falando. Enquanto nós estamos aqui, estamos gemendo. Mas nós não temos as primícias do Espírito dentro de nós? Temos. É uma bênção. Nós não fomos justificados? Fomos. Não sabemos que em Cristo fomos adotados? Fomos. Mas nós estamos aguardando o quê? A concretização de tudo isso. As primícias do Espírito são só o quê? O penhor. A garantia de que muito mais virá. Quando? Na glória. Não aqui. Por que a gente ainda luta querendo uma perfeição aqui? Reconheça a sua limitação. Reconheça a sua humilhação. O corpo é de humilhação. Reconheça a sua humilhação. Aceite essa condição. Muitos de nós não aceitamos a nossa condição de pecadores. A gente fica lutando contra isso, querendo o quê? Achando que isso vai nos tornar mais aceitáveis diante de Deus. Não! Reconheça que você é um corpo de humilhação. Reconheça que você está limitado pelo seu pecado. E depois ele falar, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, ele diz, porque na esperança fomos salvos. Olha que fantástico isso. A nossa salvação, ela ainda está fundamentada numa esperança. A fé, ela está fundamentada na esperança de que a promessa de Deus será cumprida. Agora, em santificação, nós estamos nos deleitando, experimentando, sentindo só o cheiro da salvação verdadeira. A salvação verdadeira está por vir, irmãos. Percebem? Que muitas vezes a gente se alegra nessa nossa condição e fala, oh, glória a Deus, que maravilha. Você quer morrer para estar com Cristo? Não. Quanto mais tarde, melhor. Por quê? Porque você não viu a grandeza do que é a salvação em Cristo Jesus. Nós estamos só experimentando um pouquinho do que é salvação. Na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Aí você fala assim, realmente,
Eu não consigo ver a salvação de um modo completo. Você consegue se imaginar santo e perfeito nessa terra como aqui viveu o nosso Senhor Jesus Cristo? Não. É na esperança. Ele disse que Ele vai transformar os nossos corpos e vai fazer de nós o quê? Pessoas livres, totalmente livres do pecado. É nessa esperança que nós não estamos vendo hoje, mas nós nos agarramos, aguardando. É nessa esperança que a nossa fé está. E ele continua: mas se esperamos o que não vemos, com esperança, com paciência, o aguardamos. É disso que Paulo está falando, irmãos. Essa é a ressurreição que Paulo aguarda. Ele quer se ver livre do quê? Desse corpo de humilhação. Ele quer se ver livre dessa condição restrita, essa condição falha, essa condição limitada que nós vivemos. Na nossa confissão de fé, irmãos, diz o seguinte, que uma vez justificados, e no capítulo 3 do parágrafo 2, onde vai falar sobre a santificação, diz: essa santificação se dá no homem todo, ainda que imperfeita nessa vida. Portanto, ainda permanecem alguns resíduos de corrupção em todas as partes do nosso ser, de onde nasce uma guerra contínua e irreconciliável entre a carne e o espírito. Carne milita contra o espírito, e o espírito milita contra a carne. Essa é a nossa condição hoje. Aí você vai falar assim: pastor, estou cansado dessa guerra, estou cansado dessa luta. Filho, eu também estou, está todo mundo cansado. É por isso que, se você está cansado dessa guerra, dessa luta, anseie por Cristo, espere por Ele. Porque nessa vida você não vai se ver livre dessa luta. E eu digo mais: se você não estiver lutando, carne contra o espírito contra a carne, nessa guerra dentro de você, contínua e irreconciliável, você não é crente. Você não foi convertido. Você não creu no Senhor Jesus Cristo. Se você não tem essa guerra dentro de você, se os problemas da sua vida são só fora e não são aqui dentro, você não creu no Evangelho. Porque é próprio do cristão essa guerra irreconciliável. Não tem trégua, não tem bandeirinha branca de paz, não tem nada disso. A guerra é contínua, é por isso que nós gememos. Agora, não queiram se ver livres desse gemido aqui, anseiem pela glória lá. Porque aqui nós não seremos livres desse gemido. Nós continuaremos gemendo. E continue gemendo. Até que você se reconheça realmente pecador e que você precisa de Cristo. Continue gemendo. Até que você entenda que você realmente é alguém que deve ser humilhado pelo pecado. É esse o objetivo do pecado remanescente em nós. Nos humilhar dia a dia mais, para percebermos a grandeza que há em Cristo Jesus e não em nós mesmos. Devemos estar esvaziados de nós e cheios de Cristo. Agora, o segundo ponto: esse gemido também é devido à corrupção dos nossos corpos. Certo? Quantos de nós não nascemos bem e saudáveis? Não foi assim? Quantas crianças há na igreja? Todas bem e saudáveis. Olha que bênção isso. Mas é por pouco tempo. Daqui 40, 50, 60, 70, 80 anos, acabou. Os nossos corpos estão em constante corrupção, deterioração. Irmãos, nós vemos isso em toda parte. Em toda parte. Você esqueceu de colocar o seu feijão na geladeira, ficou em cima do fogão, com esse calorzinho aqui, esquece, você vai chegar lá à noite e vai estar azedo. O que é isso? Prova de que você está se corrompendo. Você está se deteriorando. Por mais que você faça, não tem geladeira que resolva o seu caso.
nós estamos nos desfazendo. Essa é a situação do nosso corpo. Vamos para 2 Coríntios capítulo 5. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Aqui Paulo vem falando, irmãos, no capítulo 4, finalzinho do capítulo 4, ele vem falando dos desígnios e os efeitos das aflições. E ele diz: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo nosso homem, capítulo 4, versículo 16, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Irmãos, olha que incrível essa passagem. Sabe o que está acontecendo com o seu corpo? Imagina uma tabela, uma planilha, um gráfico. Demorou, Fábio. Um gráfico. Pense num gráfico. Você começou como nessa vida na Terra? Lá em cima, no auge. Você nasceu no auge da sua saúde, da perfeição. Estava vendo a pele do baixinho ali, ô pele gostosa de pegar. Perfeição. Só que, espiritualmente, em corrupção. E quando você se converte, o que está acontecendo com o seu corpo? Seu corpo está degradando. Só que o seu espírito está crescendo. Está sendo renovado. Essa é a nossa situação, irmãos. Enquanto o nosso corpo está sendo degradado, o nosso espírito está sendo renovado em Cristo Jesus. Enquanto você está se deteriorando, se desfazendo, se corrompendo, o corpo, o seu espírito está crescendo, sendo alimentado, progredindo, subindo. Irmãos, essa é a nossa realidade. E aí Paulo continua: porque a nossa leve e momentânea tribulação nessa terra produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Ou seja, qualquer tribulação que venha afetar os nossos corpos nessa vida é bênção para o nosso espírito, para a nossa vida em Cristo Jesus. Produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós às coisas que se veem. Não fica você preocupado nas coisas que se veem, nas coisas palpáveis, no seu corpo. Irmãos, quantos de nós temos entrado naquela aflição de querer manter nosso corpo, nossa beleza, nossa saúde, Senhor amado, irmãos, para que isso? Para que isso? Devemos sim cuidar dos nossos corpos. Sabe por quê? Porque é por meio dos nossos corpos que o Senhor nosso Deus, Jesus Cristo, se manifesta nessa terra, na evangelização que nós fazemos, no testemunho de vida que nós damos. Então entendam, por que muitos missionários no passado cuidavam dos seus corpos? É errado você cuidar do seu corpo? Não, nosso corpo é a habitação do Espírito Santo, nós devemos cuidar dele. Mas por quê? Para a glória de Deus. Muitos missionários faziam exercícios físicos, cuidavam dos seus corpos, desenvolviam dietas alimentares para cuidar dos seus corpos. Por quê? Porque era por meio deles que o evangelho estava sendo pregado, era por meio deles que a glória de Deus está sendo manifestada nessa terra. Agora, se você estiver correndo atrás de alimentar o seu corpo, cuidar do seu corpo, preservar o seu corpo por você mesmo, você não deixa de ser um inimigo da cruz de Cristo. Estão percebendo? Estão percebendo a profundidade do assunto? Essa é a realidade, irmãos. E aí ele continua: não atentando nós às coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. E aí nós entramos no capítulo 5, versículo 1. Sabendo que, se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, quem está falando? Se o nosso corpo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos,
eterna nos céus. Nós temos um corpo glorificado nos aguardando. E por isso, neste tabernáculo, nesse corpo que nós temos, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Esse é o nosso anseio, esse é o nosso desejo. Nós aspiramos, nós ambicionamos sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia fomos encontrados vestidos e não nus. O que está falando com isso? Se todavia você já foi revestido pela justiça de Cristo. Porque senão, não tem corpo celestial guardando você coisíssima nenhuma. Não tem habitação celestial coisa nenhuma para você. Pois, na verdade, os que estamos nesse tabernáculo, gememos angustiados. Não por queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Irmãos, nós gememos angustiados. Estão percebendo, irmãos? A sua pátria, a sua esperança está realmente na glória? Está realmente nos céus? Você tem gemido por isso? Tem se angustiado por isso? Ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Percebem, irmãos? A nossa vida está onde, irmãos? É na glória, no céu. Nós devemos estar angustiados, gemendo. Por quê? Porque nós estamos ausentes do Senhor. Aquele que nos amou, aquele que por nós morreu, nós estamos longe dele, ausentes dele. Esse é o nosso anseio, largar esse corpo de humilhação para estarmos com ele na glória. É isso que é andar por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, versículo 8, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. E eu pergunto para você, esse tem sido o seu desejo? Esse tem sido o seu anseio? Ou nós temos vivido como inimigos da cruz de Cristo? Essa deve ser a nossa esperança, irmãos. Vamos para 1 Coríntios capítulo 15 e vamos falar sobre o último ponto, um corpo transformado. 1 Coríntios capítulo 15, primeira carta de Paulo aos Coríntios, que nós já lemos com o pastor William. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Olha o que ele diz no versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Por que ele fala isso? Porque nós fazemos isso. Nós pegamos o cristianismo, toda a verdade do Evangelho, e nós focalizamos todas as bênçãos do Evangelho nessa praga dessa vida. Agora, se toda a nossa esperança se resume nisso, em eu viver bem, ter um relacionamento bom com a minha esposa, ter um relacionamento bom com o meu marido, ter um relacionamento bom com os meus filhos, ter um relacionamento bom com os vizinhos, viver em comunhão com a igreja, uma comunhão forte, sólida, se resume somente a isso, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Por quê? Porque fizemos do Evangelho algo terreno. Essa é a característica do inimigo da cruz de Cristo. Eles se preocupam só com as coisas terrenas. É por isso que Paulo continua tratando esse assunto, irmãos, com profundidade aqui nesse capítulo que foi lido nessa manhã. Pega o versículo 20, logo na sequência. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos mais felizes de todos os homens. Versículo 20. Versículo 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem.
Vocês percebem? Ele ressuscitou, ele é a primícia. Por quê? Porque nós viremos a sequência dele. A primícia dos frutos, são os primeiros frutos. Nós somos os frutos que os seguiremos. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então nós estamos posicionalmente ressuscitados com Cristo, assentados nos céus, na glória com Ele. Mas, na vida prática, nós estamos nessa vida, aguardando o quê? A ressurreição dos nossos corpos. Agora pegue o versículo 30. Essa é a nossa esperança, termos os nossos corpos transformados e glorificados. Versículo 30. E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Paulo está falando o seguinte, calma aí, se não existe ressurreição, por que eu estou me colocando em perigo toda hora? E ele dá uma lista dos perigos que ele já tinha experimentado, sofrido por causa de Cristo. E aqui ele diz, dia após dia morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Então olha o que Paulo está falando. Do que me aproveita? Sofrer perseguição, sofrer angústia, sofrer todo tipo de sofrimento, passar por todo tipo de perigos. Se a minha vida se limita somente aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que comer, beber, porque depois eu vou morrer. Sabe o que significa isso? Eu tenho que satisfazer os meus apetites, eu tenho que servir a mim mesmo. Porque se a minha esperança se limita só a essa terra, a única coisa que eu tenho é o meu corpo. Então deixa eu servir o meu corpo. Deixa eu me alimentar. Deixa eu beber. Satisfazer meus prazeres, minhas ansiedades, meus desejos. E porque depois eu vou morrer, vai acabar tudo. É assim que o ímpio pensa. É assim que o inimigo da cruz de Cristo também pensa. É assim que muitas vezes nós vivemos. Como se a nossa esperança se limitasse a isso. Irmãos, se não há ressurreição, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Percebam, muitos de nós vivemos dessa maneira. Professamos que há ressurreição. Professamos que esperamos a ressurreição dos nossos corpos. Professamos que aguardamos a vinda de Cristo. Professamos em tudo isso, mas vivemos como mundanos. Buscando só o quê? Satisfação nossa nessa vida. Já disse e volto a dizer, se a sua vida não tem por objetivo a glória de Deus, se a sua saúde não tem por objetivo a glória de Deus, se o seu tempo não está sendo investido para a glória de Deus, se o seu dinheiro não está sendo investido para a glória de Deus, estão percebendo? Essa é a relação que há, irmãos, entre a ressurreição e o nosso corpo. O nosso corpo é um corpo de humilhação. Só vale a pena investir no nosso corpo enquanto ele está sendo usado para a glória de Deus. Se não está sendo usado para a glória de Deus, coma e beba que amanhã você vai morrer. Eu lembro quando eu estava estudando literatura na faculdade, depois dando aula, se não me engano foi no romantismo que surgiu no movimento literário chamado romantismo, me corrija quem é de letras, que surgiu aquela frase carpe diem, que significa aproveite bem o seu dia.
E no romantismo, vocês sabem, toda a atenção dos autores românticos, a vida deles era o objeto do seu amor, a mulher amada. Tirou aquilo deles, eles morriam. Então você vê várias literaturas desse movimento, onde o cara não consegue casar com a fulana, não, ele se matava. Por quê? Porque a vida dele era ela. Carpe diem. Aproveite bem o seu dia. Corra atrás dele hoje. Você não sabe se você vai estar vivo amanhã. Aproveita bem o seu dia hoje. Coma, beba, curta. Faça tudo o que você puder fazer. Hoje. Porque amanhã, eu não sei se eu vou estar vivo. Para continuar o quê? Curtindo a minha vida. É isso que o mundo pensa, irmãos. É isso que muitas vezes nós pensamos. Nós pensamos. Eu tenho pego muitos pais homeschoolers que estão centralizando a vida deles nos seus filhos. Na bênção do Evangelho. Eles têm focalizado o quê? O seu ídolo, feito dos seus filhos o seu ídolo. Não. Muitos e muitos cristãos hoje, o assunto que está mais em voga é relacionamento familiar. Como que eu posso me relacionar bem com a minha esposa? Como eu posso me relacionar bem com o meu marido? Como eu posso me relacionar bem com os meus filhos? Amém, glória a Deus, isso é uma bênção. Mas se seu foco é só esse, você está focando o quê? Só nas bênçãos do Evangelho. Se você estivesse focando em Cristo, meu irmão, minha irmã, como você estaria vivendo melhor com o seu marido? Como você estaria vivendo melhor com seus filhos? Como você estaria vivendo melhor com sua esposa? Só pelo fato de você estar focando em Cristo. Agora, você tira os olhos de Cristo, você começa a correr atrás do quê? De artifícios, de métodos. Como que eu posso fazer para melhorar? Senhor, pega o versículo 35 aqui de 1 Coríntios 15. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? E em que corpo eles vêm? Insensato. O que semeias não nasce se primeiro não morrer. Lembra o que Jesus fala? Que o grão de trigo caindo, ele morre, e morrendo ele dá muito fruto. Paulo está falando o seguinte: o corpo é como uma semente. Quando nós morrermos, nós seremos enterrados. E quando nós formos enterrados, nossos corpos serão transformados, como ocorre como uma semente. Você pega um grãozinho de feijão, você coloca na terra. Daqui uma semana está um brotinho. Mas cadê a semente? Ela morreu. E foi transformada. E assumiu um novo corpo. O de uma planta. Isso é fantástico. É disso que Paulo está falando. O que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser. Você não planta um grão de milho esperando voltar lá e pegar um grão de milho. Não é isso. Mas e sim, olha lá, mas o simples grão, como de trigo. Desculpa, quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá o corpo como lhe aprouve dar. E a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Irmãos, é fantástico isso. É impressionante. Para quem conhece um pouquinho de planta, você planta lá um grãozinho de feijão, depois de um mês o pezinho está grande, você fala assim: isso é um pé de feijão. Você não vai deixar de ser quem você é. Só que você vai receber um novo corpo. Ninguém vai chegar para você e falar assim: é um grão de feijão. Era um grão de feijão. Agora é um pé de feijão. Não é fantástico o vislumbre que Paulo tem da ressurreição e como ele apresenta ela a nós? É impressionante. Ele vai nos dar um corpo apropriado à sua glória.
Um corpo apropriado para que nós adentremos a glória e vivamos com Ele por toda a eternidade. Um corpo apropriado. Mas eu vou deixar de ser quem eu sou? Não, você vai continuar sendo você. Só que num outro corpo. Um corpo celeste. Pega agora o versículo 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Olha que maravilha, irmãos. Essa tem que ser a nossa esperança. Se há corpo natural, também há corpo espiritual. Assim, pois, está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito o quê? Alma vivente. O último Adão, que é Cristo, espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Percebam, Paulo está falando assim: vocês têm que passar por esse estágio de humilhação. Primeiro é o terreno. Primeiro é o natural. Primeiro é corrupção. Primeiro é desonra. Primeiro é humilhação. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como foi o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, porque nós somos filhos de Adão, e trazemos conosco a imagem da corrupção, da humilhação, da degradação, da desonra, assim também devemos trazer a imagem do celestial. Versículo 50. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar incorrupção. Você não pode entrar do jeito que você está no céu. Seu corpo de humilhação tem que ficar para trás. Seu corpo de desonra para trás. Seu corpo de corrupção tem que ficar onde? Na terra, de onde ele foi formado. Vieste do pó, ao pó tornarás. Carne e sangue não herdam o reino de Deus. Percebem, irmãos? Então, queridos, esse deve ser o nosso anseio, esse deve ser o nosso desejo, essa deve ser a nossa ambição, é entrar na glória, estarmos com Cristo por toda a eternidade. Continuemos no versículo 51. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. O que está falando? Alguns de nós não morreremos. Quando Cristo voltar, nós não passaremos pela morte. Mas transformados seremos todos. Temos que ser transformados. Esse corpo de humilhação tem que ficar aqui, nessa terra. Transformados seremos todos no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. Por que está falando isso? Ele está falando na esperança de Cristo voltar. Naquele momento. E ele fala, os mortos serão ressuscitados. Nós seremos só transformados. Mas Paulo morreu. E ressuscitou. E está com Cristo. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. Irmãos, é horrível, irmãos. Horrível ver cristãos e cristãs chegando numa certa idade e se apavorando com a corrupção dos seus corpos.
com medo da morte. Sabe por que isso? Porque não tem se apegado à promessa, com esperança e fé, naquilo que Cristo prometeu, transformação dos seus corpos. Nós seremos transformados. Não estou querendo dizer com isso, irmãos, que aqui a gente não vai sofrer. É sofrível. Sentimos dores. Nós já falamos sobre isso aqui mesmo, no estudo de Filipenses. Não é errado você chorar, você sofrer pela deterioração do seu corpo, mas reconheça essa humilhação, não lute contra ela. Reconheça essa corrupção, não lute contra ela. Há exemplo de homens santos e piedosos, como o Dr. Martin Lloyd Jones, que com 80 e poucos anos pegou um câncer e falou o seguinte: eu não vou tratar desse câncer, parei por aqui. Mas por quê? A esperança não está mais aqui. Já completei minha carreira, já guardei a fé, já combati meu bom combate. Por que eu vou ficar me matando aqui agora para ficar mantendo esse corpo? Glória a Deus. E ele morreu. E está com Cristo na glória. Essa é a bênção, irmãos. Lute em prol do seu corpo, enquanto você puder glorificar o Senhor. Agora o Martin Lloyd Jones, ele olhou para si mesmo e falou assim: eu estou inútil nessa cama, estou aqui prostrado. O que mais eu poderia ser útil para a glória do Senhor? Que eu morra. Eu quero estar com Ele. É muito melhor. Estão percebendo, irmãos, a diferença? Essa é a grandeza do Evangelho, irmãos. Essa é a grandeza do Evangelho. Nós temos a certeza que quando Cristo se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele. Abram comigo em 1 de João, primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 2. Amados, 1 de João 3, 2. Agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Gente, nós não somos quem nós realmente somos. Cristo fez de nós salvos. Nós não somos quem nós realmente somos. Ainda não se manifestou quem nós realmente seremos, ou quem nós realmente somos. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Ou seja, quando Ele se manifestar, nossos corpos serão transformados para que possamos ter comunhão com Ele, vê-lo como Ele é. Porque se nós vemos Ele como Ele é agora, nessa condição de humilhação, nós seremos fulminados. Nós precisamos ser transformados, e então poderemos contemplá-lo face a face e comungar com Ele por toda a eternidade. Há bênção maior do que essa, irmãos. Em 1 Coríntios 2,9 diz: e como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não dá, irmãos, não dá para mostrar, não dá para falar, não dá para expor, não dá, é grande demais. E você está o quê? Dormindo? Desperta, irmão. Desperta, irmã. Se a sua esperança se limita nessa terra, você é o mais infeliz de todos os homens. Que desgraça você está vivendo. Está fazendo o cristianismo algo para você tirar maior benefício aqui nessa terra. Desgraçado você é. Um inimigo da cruz de Cristo.
Não, aqui nós fomos chamados para morrer. E morrer, e morrer até que cheguemos lá. Olhos não viram e ouvidos não ouviram, e jamais penetrou em coração humano o que Deus tem reservado para nós, irmãos. Não tem nada comparado a isso. Nada. Amém? Então, amados, lembrem-se, estamos num corpo de humilhação. E enquanto esse tabernáculo estiver se desfazendo, que o seu homem interior esteja sendo renovado de dia a dia. Porque a nossa esperança está na glória e não nessa terra. Vamos curvar nossas cabeças? Ó Senhor, quantas riquezas, Pai. Ó Pai, faça-nos enxergar, meu Deus. Vislumbrar, ó Pai, um pouquinho dessa maravilha, Pai, para que a nossa esperança se fortaleça mais e mais em fé, na grandiosidade que nos aguarda, na nossa pátria celestial, nas mansões celestiais reservadas para nós, nesse corpo incorruptível, Pai, que receberemos a semelhança de Cristo Jesus, nosso Senhor, para com Ele vivermos e comungarmos. Ó Senhor, quantas riquezas e quantos benefícios reservados a nós. Riquezas, ó Pai, de um Pai misericordioso e bondoso que és Tu. Mas, ó Senhor, tem piedade de nós, ó Pai. Desperta-nos, porque temos vivido como mendigos. Com tanta riqueza disponível a nós, ó Deus, temos vivido como mendigos nessa terra, apegando-nos ao que nós vemos, e esquecendo-nos, ó Pai, das grandezas celestiais reservadas em Cristo Jesus para cada um de nós. Ó Pai, quão miseráveis nós somos. Ajuda-nos, ó Deus, a nos gloriarmos em Cristo, a contemplarmos tais grandezas e a nos regozijarmos, sabendo, ó Pai, que a glória nos aguarda. E o que temos hoje é só um pouquinho da esperança da salvação, porque a nossa salvação nos aguarda em Cristo Jesus, para a glória do Teu santo nome. Amém, Senhor.